Este era o aspecto curativo de cura. Depois temos o outro aspecto muito importante, que é aquilo regenerativo, de regeneração. Não é só tirar o pecado e nós ficamos como éramos. Não, é uma regeneração verdadeira. O batismo não somente purifica de todos os pecados, como faz também do neófito uma nova criatura, um filho adotivo de Deus, tornando participante da natureza divina, membro de Cristo e coerdeiro com Ele, templo do Espírito Santo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. São as palavras de São Paulo. Isto que quer dizer? Quer dizer que não é só como se Nosso Senhor nos coloca em cima um hábito lindo, não? Uma veste bonita que esconde aquilo que somos. Não nós ficamos pecadores, mas o Senhor nos dá um vestido lindo que parece que não somos pecadores. Não, isto é aquilo que acham os protestantes. Para nós não é assim. Deus, com seu Espírito, entra por dentro de nós e nos renova todo o nosso ser, nos torna nova criatura, não? É Ele próprio que vive em nós e nos torna filhos de Deus verdadeiramente. Nos perdoa verdadeiramente os pecados, como se nunca tivéssemos feito aqueles pecados, e nos torna filhos seus. Jesus começa a viver em nós. De fato, somos participantes da natureza divina. Somos verdadeiramente filhos, não? Que nos trata como se fôssemos filhos. Isto que quer dizer que somos participantes da natureza divina, que em nós vive, não? A vida divina é a nossa vida. Jesus vive em nós. E como é que isto acontece? Através daqueles dons que recebemos, não? As virtudes teologais são a virtude da fé, da esperança e da caridade, com a qual nós podemos conhecer a Deus e amá-lo, e também esperar dele todos os meios para a nossa salvação, porque somos também co-herdeiros. Então, temos a certeza que Deus nos dará todas as graças necessárias, todos os dons para nos dar a salvação. E depois os dons do Espírito Santo, e que são como, uma imagem como, não sei se viram aqueles observatórios astronômicos que estão em lugares desertos enormes, não tem aquelas parábolas enormes, grandíssimas, como é? Parabólicas enormes, para poder captar as ondas rádios que vêm do espaço. Então, a graça de Deus faz com que na nossa alma sejam colocadas como parabólicas enormes para captar as inspirações do Espírito Santo, não? Para, através do dom do conselho, o dom da sabedoria, o dom da forteza, todos os dons do Espírito Santo, da ciência, e que nos torna mais dóceis com a ação de Deus em nós, não? Então, nos renova verdadeiramente por dentro. Então, este é o efeito principal do sacramento do batismo, não? Ou seja, Deus tornou-se aquilo que nós somos, através da encarnação se tornou homem, para que nós nos tornássemos aquilo que Ele é, não? Para tornar-nos filhos de Deus. A passagem do estado em que o homem nasce filho do primeiro Adão para o estado de filho adotivo de Deus, não? Isto é aquilo que realiza a graça do batismo. Ou seja, filho adotivo não quer dizer que para nós adoção é também como se fosse se diz uma finção legal, não? Ou seja, aquele filho que eu adoto não é meu filho por natureza, mas eu dizemos em frente da lei é como se fosse teu filho, quindi tem todos os direitos do filho. Neste caso não é isto que quer dizer, não? Porque nós nos tornamos filhos de Deus verdadeiramente pela ação do Espírito Santo. É uma coisa parecida a questa carta, que está um selo, não? Porque antigamente, quando era colocado o selo, antigamente quando haviam os escravos, as famílias que tinham os dons compravam um escravo, e depois, para dizer que aquele escravo era dele, com um ferro quente, se marcava
não, sobre a frente, a letra ou um sinal que indicava: tu és meu, porque eu te paguei. Então isto acontece, também os soldados tinham isto. Isto acontece também no batismo, espiritualmente, é um selo que diz: não, tu és meu, não, de Nosso Senhor, tu me pertences, porque eu te paguei através da minha morte, da minha encarnação, paixão, morte e ressurreição. Não? Já não dizemos pertence a mim. E depois está este caráter nos torna capazes de dar culto a Deus. Isto quer dizer, como vimos o ano passado, quando falamos do sacerdócio comum dos fiéis, não sei se lembram, dissemos que nós participamos de tudo aquilo que nós fazemos desde o batismo, desde que Cristo vive em nós, tudo se torna um ato de culto a Deus. Eu, com cada minha ação, posso adorar, louvar, honrar, amar a Deus, não? Coisa que antes não podia fazer, porque em si cada minha ação não é nada em frente de Deus, não? Mas por ser filho dele, porque Cristo vive em mim, então sim, cada minha ação se torna um ato de culto. E também, por exemplo, antigamente na Itália, em algumas, não sei se também aqui, mas na Itália, nas igrejas mais antigas e mais grandes, acontecia que era construída a igreja e depois, fora da igreja, jogado distante, algumas centenas de metros, 100 metros, havia uma outra igreja que era só o batistério. Por que isso? Porque quando os catecúmenos não podiam participar da Eucaristia, entravam para ouvir a palavra de Deus, mas quando acabava a liturgia da palavra, eles deviam sair da igreja. E quando havia o batismo, eles recebiam o batismo no batistério, fora da igreja, e depois em procissão se entrava na igreja para poder começar a liturgia eucarística. Desde aquele momento, eles também podiam oferecer-se e oferecer junto do sacerdote a própria vida, junto da Eucaristia. Por quê? Porque depois do batismo nós podemos dar culto a Deus e receber o sacramento, participar na Eucaristia, nos sacramentos, na nossa vida. Depois, o outro efeito também do sacramento do batismo é que nos torna membros da igreja, não? Ou seja, do corpo místico de Cristo. Nós nos tornamos verdadeiramente membra do corpo de Cristo, não? Do corpo místico. Ou seja, recebemos a vida e a graça da nossa cabeça, que é Cristo, que nos alimenta, nos vivifica. E também isto significa, disto falamos também o ano passado, não ser um corpo. E também isto tem a ver com o fato que todos na igreja, todos os batizados têm a mesma dignidade, que vem do batismo. Não há diferença entre os batizados. E também disto falamos quando falamos da hierarquia e dos ministros ordenados e dos batizados. Não? Todos têm a mesma dignidade. Não há diferença de dignidade, porque todos somos filhos de Deus. Não? Esta é a dignidade radical, não? A mais importante.